O que faz um jogador ser grande? É o peso das taças, o brilho das medalhas, o registro gélido e objetivo da história nos livros? Ou é algo intangível, algo que você sente, que arrepia a pele, que faz você, em plena terça-feira à tarde, parar tudo e assistir a um replay de 40 anos atrás? Algo que fica na memória coletiva não como um dado, mas como um sentimento. Hoje, vamos falar de um homem que desafia a régua, que quebra o medidor, que faz a pergunta mais incômoda de todas: o sucesso pertence aos vencedores ou àqueles que mudam o jogo? Seu nome é Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Mas para o mundo, era apenas Sócrates, o doutor. Este vídeo não é uma biografia, é um tributo a uma ideia e uma provocação. De um lado, os fatos. 4 títulos estaduais. Nada de Copa do Mundo, nada de Libertadores, nada de brasileiro. Do outro, a lenda. O jogador de 1,92 m que driblava como um anão. O pé de pau que era uma orquestra. O cérebro, o líder, o revolucionário. E aí começa a guerra. A pergunta que ecoa nos comentários, nos bares, nas mesas de debate: Sócrates foi um fora de série ou uma invenção da mídia? Vamos mergulhar. Ato 1. A construção do gigante frágil. Ele não era o mais rápido, longe disso. Seu corpo era longo, quase desengonçado. Diziam que fumava um maço por dia, que adorava uma cerveja, que as pernas falhavam no último minuto. Mas dentro daquela armação de vidro habitava um gênio. Ele via o campo como um tabuleiro de xadrez, 3 jogadas à frente. Seu passe não era um passe, era uma declaração, um convite para a jogada perfeita. O chute seco e fulminante, com aquela elevação única da perna direita, era a assinatura final. Olha isso, olha só o que esse homem faz. Isso não é futebol, é arte performática. É um atestado de superioridade intelectual em pleno gramado. Enquanto os outros corriam, ele pensava. E o time pensava com ele. Ato 2. A revolução em camiseta branca. Mas Sócrates não queria ser apenas o maestro. Ele queria ser o cidadão. Em plena ditadura militar, o Corinthians se tornou um país dentro de um país. A democracia corintiana. Votavam em tudo: concentração, escalação, destino dos prêmios. E no centro estava ele, o doutor, formado em medicina, o intelectual do futebol. Ele não lutava por um título, lutava por um princípio. Cada passe, cada gol era um ato político. A bola como arma de construção massiva. Isso, para muitos, é o ápice de sua grandeza. Ele transcendeu o esporte, tornou-se um símbolo de uma geração que ansiava por voz, por liberdade. Como medir isso em gramas de ouro? Ato 3. O êxtase e a agonia de 1982. E então veio 1982, a seleção mais amada que nunca levantou a taça. O futebol arte em sua essência mais pura. E no comando, o cérebro era Sócrates. Eles não jogavam para vencer, jogavam para encantar, para eternizar. E Sócrates era o ponto de equilíbrio, a serenidade em meio ao turbilhão de talento. Até que em 5 de julho, em Barcelona, o sonho encontrou um assassino de almas chamado Paolo Rossi. O futebol arte foi traído pela eficiência cruel. O gigante caiu. Naquele dia, não caíram apenas 11 jogadores. Caiu uma ideia. E Sócrates, o maior símbolo daquela ideia, nunca mais seria o mesmo. O título máximo que escorria entre seus dedos era o título que ele mais desejava. Ato 4. O legado e a polêmica. A medida da grandeza. E é aqui que a discussão esquenta. O time do sem taça, o gênio incompleto. Os críticos apontam o dedo. Onde estão os troféus?
Bom de entrevista, regular em conquistas. A mídia o amava porque era culto, falava bonito. E a pergunta volta, como um eco: o que importa mais? A glória coletiva de uma prateleira cheia ou o impacto individual, cultural, quase espiritual de um jogador? Pense, quantos jogadores com dezenas de taças você esqueceu? Agora, tente esquecer Sócrates. Tente esquecer a imagem dele erguendo a camisa da democracia. Tente esquecer aquele passe de calcanhar. Impossível. Ele não vendia títulos, ele vendia a possibilidade. A possibilidade de um futebol mais inteligente, mais bonito, mais humano. A possibilidade de o atleta ser maior que o esporte. Se a grandeza fosse medida apenas em metal, Sócrates seria um médio. Mas se a grandeza for medida em legado, em coração batendo mais forte nas arquibancadas, em ideias que sobrevivem ao tempo, então Sócrates não é apenas um grande jogador. Ele é um arquétipo, o filósofo do futebol, o homem que nos mostrou que às vezes você pode perder todos os jogos importantes e ainda assim vencer. Porque vencer é também sobre o que você representa. E Sócrates representou a coragem de ser diferente, de pensar, de se erguer. Em um mundo de obedecedores de ordens, ele foi um general de suas próprias convicções. E agora, a pergunta é sua. O sucesso de um jogador deve ser medido por suas conquistas ou por suas atuações e legado? E você, o que acha de Sócrates? Foi um fora de série? Um jogador único? Ou apenas um bom jogador amplificado pela mídia? O debate começa agora, nos comentários. Deixe sua opinião, discuta, argumente. Me mostre que este vídeo não é sobre a minha visão, mas sobre a nossa paixão pelo futebol e pelas suas eternas discussões. Essa história não tem um final escrito. Você escreve o final agora. Clique, comente, participe. E enquanto debate, lembre-se, sempre que um jogador fizer um passe de calcanhar desnecessariamente genial, sempre que um atleta se levantar por uma causa, um pouquinho do Dr. Sócrates estará ali, em campo. Vamos aos comentários. E não se esqueça, like, inscreva-se e compartilhe este vídeo para levar esse debate adiante. A história do futebol é feita por nós.